E aí, tudo bem? Tá no ar mais uma edição do Sem Retranca da Bandeirantes. E olha, senhoras e senhores, goianos e brasileiros, o meu saque hoje foi certeiro, porque você está acostumado com o Sem Retranca, mas com a bola do futebol. Mas hoje eu vou bater um papo com o Henrique Batagim, que é campeão da Superliga B pelo Santiago Goiás, e ele é o nosso convidado da vez agora aqui no Sem Retranca da Bandeirantes. Eu não costumo começar o bate-papo assim não, mas qual a tua altura? Eu vou começar olhando pra cima. Primeiramente eu agradeço o convite. Prazer, tá, de estar aqui no Sem Retranca da Bandeirantes. Eu acho que o papo vai ser legal. Cara, até brincando, a nossa brincadeira, o teu 1,97 nem é tão alto assim, mas... Olha o jeito que tá o microfone, que loucura que tá. Só um pouquinho pra cima só. É a primeira vez que a gente vê o microfone do Sem Retranca assim. Você tá à vontade? Você tá bem? Tô, e o pessoal aqui me acolheu super bem aqui, a resenha fora aqui já foi legal, então acredito que no papo vai ser melhor ainda. Você gostou do cenário? Ó, Sem Retranca, ó. Você sabia que você é o primeiro personagem, e é importante eu falar isso para você aí que tá nos acompanhando. O Henrique Batagim, campeão agora da Superliga B do vôlei com o Santiago Goiás, ele é o nosso primeiro personagem fora do futebol. Mas, Juliano, por que você está falando isso? Você vai entender. Porque o Sem Retranca está mudando a linha editorial e tem uma novidade para você. A partir de agora você vai poder acompanhar não só no Spotify em áudio e vídeo, não só baixando o aplicativo Rádio Bandeirantes Goiânia, não só no site www.radiobandeirantesgoiana.com.br, e vem aí também o Sem Retranca no YouTube. Essa é a grande novidade. É por isso que eu tenho aqui o prazer, a honra de poder receber o Henrique Batagim. Você tá com quantos anos, hein? Eu tô com 30. Você tá só com 30 anos? Só com 30. Poxa, eu envelheci pra caramba. E eu até agradeço a gente abrir essa porta aí pro nosso estado, para mostrar que no nosso estado também tem outros esportes vindo fortes. E um dos motivos de eu ter aceitado vir jogar no Santiago Goiás Vôlei foi para valorizar o nosso estado. Eu saí daqui muito jovem, com 14 anos de idade, então faz muitos anos que eu tô nessa caminhada e poder voltar agora com uma experiência, uma carga, trazer isso para dentro do nosso estado, com a meninada que estava com a gente lá, poder passar essa experiência é bastante legal. E você abrir a porta aqui do Sem Retranca para aceitar o pessoal vir aqui trocar uma ideia sobre outros esportes é bacana demais. E eu fico feliz porque assim a gente tem um pessoal muito envolvido no Sem Retranca, esse menino que é uma joia, que eu costumo dizer que é o Gabriel, né? A gente tem a Larissa, quando quer, faz acontecer. A Nicole, né? Uma menina muito talentosa. Essas meninas que fazem o Sem Retranca da Bandeirantes. Na verdade, né? Essas pessoas que fazem o Sem Retranca da Bandeirantes. Eu tô aqui só para seguir, né? O que essas meninas maravilhosas, o que esse menino maravilhoso, o que essas pessoas por trás do Sem Retranca fazem. Essa é a grande verdade. A gente precisa aprender a valorizar, né, o que cada um de bom traz dentro do programa. Eu acredito que é igual uma equipe de vôlei. Tem muitas pessoas acham que é um coletivo. É um coletivo, né? Que o capitão é que dá a cara, e eu sempre acreditei que não. É o coletivo que comanda. Se você pode ser um capitão que puxe, mas se só a equipe não te seguir, não acreditar na ideia e lutar até o final, não adianta nada. Parabéns para você de ter uma equipe dessa, e a importância disso é gigantesca. Com certeza vocês devem colher frutos maravilhosos como a gente colheu esse ano. E saiba de uma coisa, o Sem Retranca vai estar com o vôlei, vai estar com o Santiago Goiás no vôlei agora na liga. Aliás, uma liga muito forte, a gente vai falar disso já já. Vamos começar um papo que a gente tava batendo, a gente tava conversando ali nos bastidores. Você morou muito fora. Quanto tempo você morou fora, hein? Cara, eu fiquei 6 anos fora. 6 anos? Pulando. Não quer voltar, não? Cara, acho que tá legal aqui. Goiânia é bom demais, Goiás é bom demais, família tá por aqui, meus carros velhos estão aqui. Eu tenho 2 carros velhos. Você é colecionador? Sim, é. Colecionador, você tem essa nostalgia? Não, colecionador não. Eu só gosto de usar carro velho. Vou brincar assim. Eu tenho hoje um Landau 77. Fala bem baixinho, deixa eu ver. Você tem o quê? Um Landau. E um F1000 91. Caramba. E é meu carro de dia a dia. Então acaba que o pessoal, quando pergunta se eu sou colecionador, geralmente o colecionador pega o carro, coloca na garagem e esquece.
eu falo que carro na garagem não faz história. Então, caramba, onde eu tenho oportunidade e eles cabem, eu levo. Ó, já que o Henrique Batagim tá falando aí desses dois carros, a gente tá mostrando para você aí, ó, com imagens no YouTube Rádio Bandeirantes Goiás e também agora no YouTube Sem Retranca. Muito obrigado, te inscreva no canal e aproveita para deixar o seu like. Me conta uma coisa, de onde nasceu essa paixão, né, por carros antigos? Cara, na roça, meu avô morava na roça, eu aprendi a dirigir numa F1000. E desde então eu sempre tive essa paixão dos carros um pouco mais antigos e tal. E quando eu mudei pra Europa, eu vendi meu carro que eu tinha no Brasil, fui pra Europa. Quando eu voltei, falei, cara, eu preciso de um carro, não precisa ser um carro novo, vou procurar um carrinho mais antigo. Eu comprei um Opala Commodore. Você tá brincando? Só pra ir treinar, pra, né, fazer esses pequenos trechos, né? Aí a paixão começou só a crescer. E aí do nada eu falei, cara, meu avô teve um Landau. Aí eu vou dar uma pesquisada. Aí um dia eu falei assim, gente, eu vou ali e já volto. Montei no ônibus, moço. Fui lá pra Ribeirão Preto, comprei um Landau, montei nele e vim dirigindo de volta. Brincando. Tudo de jeito. Minha família fica doida. Meu irmão falou assim, cara, acho que não é hora. Falei, não, você tem razão. E no outro dia chegava um carro velho. Eu, de jeito. Que loucura, gente. Então ela só Então foi a paixão crescendo. do seu avô, né? Você acabou pegando do seu avô, né? Do meu avô. E até na nossa família tem uma Fordinha 29 que foi do meu avô. Na época, ela, né, que eu me lembro de gente, ela não estava restaurada. Aí meu avô faleceu. No ano que eu fui embora, meu avô faleceu. Sim. E meu tio, o único filho dele, homem, assumiu esse carro e ele restaurou. E hoje na nossa família tem ele lá, ainda a gente vê esse carro, então dá aquela lembrada, aí pega F1000, aí lembra mais ainda do meu avô. Então meu avô foi um homem muito forte dentro da nossa formação. Você morou na Europa por muito tempo. Vem cá, qual foi o país que você mais se identificou? Se você pudesse falar agora para tua esposa, para tua... Enfim, vamos voltar. Você não voltaria para Grécia jamais, né? Ah, que isso. E a minha esposa, ela morou comigo na Grécia na temporada passada, que eu joguei em Atenas. E a gente conversa às vezes, fala assim, nossa, amor, nessa época do ano a gente tava na Grécia, né? Tava frio, né? Tava nevando, né? E a gente tá aqui no calorzão, mas a gente gosta daqui. Mas um país que a gente fala assim, nossa, vamos voltar, é a Grécia. É um pessoal muito calorento igual a gente, gosta de abraçar, conversar, não é tão fechado. Então acaba que você se sente em casa, mesmo fora, né? E traz aquela... Vamos falar assim, tá com saudade de casa, mas você faz muita amizade, conversa muito. Sim. Eu sentia muita falta dos meus carros, então por estar aqui, tá legal, cara, tá legal. E me conta uma coisa, e Polônia? Você esteve na Polônia. Eu costumo dizer o seguinte, gente, ó, quando eu vou viajar para a Europa, eu coloco na minha lista, é porque eu sou mochileiro, vocês não sabem disso, né? Vocês acham que eu só viajo só com seleção, só no glamour? Não, ele contou as histórias ali, moço, tá doido. Eu vou te contar uma coisa, eu sempre deixo Polônia por último. Porque Polônia tem muita história e eu fico desidratado tanto de chorar, né? Então, assim, como é que foi a experiência na Polônia? Cara, lá foi onde, vamos falar que eu apanhei mais em relação a isso de sentir saudade de casa. Porque era um pessoal que não gostava de conversar, eu chegava para conversar em inglês, o pessoal não queria, parecia que eles lutavam contra isso. Sim. Eu acho que existe muito isso também na França, que o pessoal, alguns jogadores me comentam, mesmo as pessoas sabendo, elas olham torto para você, e se sentir deslocada não é bacana. Você já tá num esporte que é uma pressão o tempo todo. A vida é essa, a vida é pressão. Sim. Você já trabalha na pressão e a própria população te colocar na pressão fora do seu serviço, você fica no modo meio defensivo o tempo todo. Então, lá eu dei uma apanhada. E acabou que no meio do ano eu tive uma lesão, aí apareceu uma oportunidade de voltar para a Grécia no meio do ano, que eu fiquei 8 meses lá. Aí eu voltei para a Grécia no meio da temporada. Então, quando eu voltei, eu vou para o Panathinaikos, que é um grande time de futebol também lá. E aonde o povo me abraça, me trata como um rei. Aí foi aonde que eu falei assim, cara, a Grécia é diferenciada mesmo. É bacana. Ou seja, se pudesse voltar pra fora com a esposa, voltaria pra Grécia. Essa é a grande verdade. E ela acha ruim, ô lugarzinho feio, né? A Grécia é feio demais, nossa muito senhora. Ruim, né? Eu tô vendo aqui no sorriso de cada uma aqui. A Grécia é um encanto. Essa é a grande verdade. Que dó. O Henrique Batagim, que é de Anápolis, jovem, 30 anos de idade,
capitão, né, campeão da Superliga B, Santiago Goiás, ponteiro. Eu tava tentando descobrir, não me faz passar vergonha, ele é ponteiro. E você não é, você é ponteiro. Me conta uma coisa, me fala um pouco dessa trajetória, dessa caminhada do Santiago Goiás até essa conquista, né? Quando foi que você percebeu, opa, vai dar? Cara, até no começo da temporada a gente teve um campeonato, o Jugs, que é universitário. E a gente não foi com a equipe inteira, a gente foi com alguns. E eu fiz parte dessa equipe. A gente estava 2 semanas de treinamento, a gente foi jogar esse campeonato e a gente não conseguiu ganhar. E muitas pessoas duvidaram da gente nesse momento. Alguns amigos meus... Colocou em dúvida? Colocou em dúvida. E alguns amigos meus do próprio estado falaram assim, cara, o que tá acontecendo? E isso há 2 semanas que a gente tinha começado os treinamentos. Então, assim, tava muito recente. Tava todo mundo voltando a saltar. No voleibol, a gente sempre tem que ter uma carga em relação ao salto. É algo assim, devagarzinho você vai colocando nos treinamentos, porque é muito agressivo. E a gente foi para esse campeonato, a gente não conseguiu desempenhar o melhor voleibol. Alguns duvidaram, mas em nenhum momento eu, como capitão, o nosso treinador, o Ítalo Machado, duvidou. A gente continuou trabalhando, a gente continuou se puxando na academia, nos treinamentos. E dali para frente, cara, a gente só começou a crescer. Aí a gente começa dessa forma, todo mundo um pouco duvidando e tal. E a Superliga B, ela é só uma rodada. Então é só jogo de ida, vamos falar assim, em sorteio. Então você joga alguns jogos em casa e uns jogos fora, não é ida e volta. No primeiro jogo a gente perde o primeiro set, em casa. O ginásio, acho que tinha umas 2.000 pessoas, cara. Dá aquela abafadinha assim, todo mundo fica quieto. Mas eu lembro de olhar para meus parceiros assim e falar, gente, tá na paz, o nervosismo vai passar. E dali pra frente, cara, foi. Assim, a gente começou a ganhar. A gente nunca ganhou nenhum jogo fácil, a gente sempre se esforçou muito, a gente sempre trabalhou muito. Então a gente era uma equipe que trabalhava muito, malhava muito. Então, fisicamente, a gente estava muito bem. Então a gente foi crescendo durante o campeonato. Foram 14 jogos, a gente teve 13 vitórias. Então é uma campanha que você pode falar quase perfeita. Nesse jogo que a gente perde, que a gente foi pro Ceará, a gente estava com virose, cara. Era virose, infecção alimentar. O trem, assim... Caramba! Em uma semana eu perdi 6 quilos. Que zica, sério? Cara, foi eu, o Rodrigo. Os titulares eram eu e o Rodrigo, a gente sempre começava. Os dois, eu perdi uma semana de treinamento, 6 quilos, fui voltar a treinar no sábado. Eu não consegui me mexer na quadra, cara. E na outra semana a gente tinha a disputa que a gente jogava contra Brasília, que estava em 3ª posição. Na quarta a gente jogava contra o Neurologia Ativa, que estava na 1ª posição, e isso na mesma semana. E no outro sábado a gente jogava contra o Ceará, que era o Rede Cuca. Sim. Rapaz, aí nessa semana a gente foi começando a jogar, aí a gente foi ficando mais doente, e o trem vai virar uma bola de neve. Quando a gente chega lá no Rede Cuca para jogar, a gente não conseguiu conversar, cara. E a gente era uma equipe muito vibrante, assim, de colocar para fora essa raiva. Eu me lembro que no primeiro set a gente fazia um ponto, isso logo no começo, assim. Eu só ouvia a voz do Ítalo. Eu não conseguia colocar pra fora, eu não conseguia comemorar, porque eu não tinha essa força. Se eu tentasse fazer alguma coisa, já baixava a energia. Cara, acho que foi um dos piores jogos da minha carreira, cara. Assim, e eu falo assim, falei, cara, normal. Assim, você tem que tentar sempre não afundar ao ponto de chegar na lama, né? Jogou um jogo mal, é normal, vida que segue, continua trabalhando, continua malhando. E após isso a gente deu a volta por cima e continuou ganhando, né? Então... E me conta uma coisa, Henrique Bataginha aqui conosco no Sem Retranca da Bandeirantes Goiânia, no YouTube Rádio Bandeirantes Goiás e também no aplicativo agora Sem Retranca. Siga nossas redes sociais, hein? O Sem Retranca tem uma novidade para você. Esse campeão aqui, ó, o capitão, que saque, hein? Que saque certeiro do Sem Retranca, que está mudando sua linha editorial agora para outros esportes. E a gente começa com o Henrique Bataginha, que é campeão da Liga B do vôlei Santiago Goiás, né? E tem desfrutou de tudo isso na competição. O quanto a sua bagagem internacional, o quanto essa experiência internacional que você viveu né, 6 anos no exterior, foi importante para essa caminhada, né, até a chegada na principal liga? Cara, eu acredito que
essa blindagem internacional me ajudou muito em relação a blindar a cabeça. Que eu acredito que o psicológico é o que mais pesa no jogo. Porque todo mundo é forte, todo mundo salta, todo mundo, em momentos que você está descansado, vão jogar bem. Então, eu acredito que pelo fato de jogar fora, geralmente eu não conseguia conversar a língua, vamos falar, do local. Então, na Grécia eu não aprendi o grego, lá eu conversava em inglês. Então, você consegue fazer assim, cara, eu tenho que me focar aqui, eu tenho que observar o que os outros estão fazendo para eu poder ajudar os outros, mesmo não conseguindo me comunicar. Então, você consegue ter uma leitura boa quando você joga fora. No Brasil, eu também tive algumas Superligas que eu joguei por aqui, então eu era muito jovem. Então, até hoje eu brinco com o meu irmão e falo assim, cara, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu teria talvez aproveitado mais quando eu era mais jovem. Mas eu acho que tudo é um caminho, é um tempo, né? Dá o tempo para isso acontecer. E isso que eu pude passar para alguns jovens que a gente tinha na nossa equipe, acho que facilitou um pouco o caminho deles nesse ano. Entende? Mas a gente também tinha outros atletas muito experientes. A gente tinha o Rômulo, o central, super experiente, o Brunão, o Rodrigo, que era o outro ponteiro, o nosso levantador. Então, a equipe se abraçou muito nesses momentos difíceis e a gente se blindou muito. Então, eu sempre falo que o Cauã Jacques foi a nossa grande surpresa, foi o nosso oposto. Uhum. Ele veio, no primeiro momento, para ser reserva. O nosso oposto titular, ele não... apareceu, vamos falar assim, ele não se apresentou com alguns problemas familiares e o Ítalo apostou no Cauã. Era uma aposta e desde o começo eu sempre bati na tecla com ele que ele tinha que se esforçar, que tinha que malhar, que ele tinha que ter a cabeça no lugar e ele abraçou a ideia. Então essa experiência que eu tive, eu acredito que a gente conseguiu ajudar ele nesse ponto. E ele ajudou a gente em volta, vamos falar assim. Né? Claro. Henrique, você falou agora do Ítalo Machado. Sim. Jovem, né? Como técnico, gostaria que você falasse um pouquinho do trabalho dele, do comando dele nessa caminhada até essa conquista bonita de todos vocês no vôlei. Cara, o Ítalo, a gente até brinca, a gente é muito parecido nós dois. Teve muitas pessoas perguntando se a gente era irmão ou não. E eu sempre falei assim, não, a gente não é irmão não, mas é porque eu sou mais velho. Ele é mais velho que eu. Sério mesmo? Sério, ele é 9'2", eu sou 9'3". A gente jogou contra quando eu jogava em Goiás, na base. Então a gente foi rival, vamos falar assim. A gente acha que ele é novo, mas ele já tá nesse meio do esporte faz muitos anos. Então ele é um cara muito experiente, é um cara que estuda muito. E dos fatores para essa conquista foi ele e a comissão técnica dele inteira. A gente tem também o Matheus Miranda, que é o nosso segundo treinador. A gente tinha o Vinícius Harolda, que é o nosso preparador físico. A gente tinha o Vini Mendes, que é uma lenda do voleibol goiano, de todo mundo junto ali. Cara, e o Ítalo Machado, a forma que ele estudava voleibol e entregava pra gente... É como a gente chegasse no jogo e tava tudo machucadinho assim. Ele só entregava a gente. A gente vai sacar em tal lugar, a bola vai para tal lugar. Vai acontecer desse jeito. Cara, e acontecia. É o fato de você trabalhar com uma comissão técnica que tem harmonia, né? E mais que isso, a forma que ele respeitava os atletas. Então a gente tem um respeito entre a gente que era muito bom. Então a mesma forma que eu brincava... Eu, como capitão, brincava com os jogadores, eu brincava com a comissão técnica, e eles brincavam com a gente. Então eu tinha cuidado com isso, porque é um véu muito fino, essa coisa da confiança e da brincadeira. Em momentos sérios, é claro que a gente tem que levar mais a sério, mas você ter um bom convívio, um bom ambiente, facilita muito. É porque tudo tem um limite, tudo né? Tudo tem um limite. E hora também, né? Teve vários treinos eu enchendo o saco, brincando. Na hora que eu vi que ele ficava mais bravo porque a gente tava mais devagar, eu ficava quieto, deixava ele apertar os meninos. Na hora que eu vi que ele acalmava, eu ia encher o saco dele. Mas, de novo, ele me surpreendeu em relação à forma que ele levou, a forma de comandar e manter o grupo na mão, porque não é fácil. São 14 atletas, cada um pensa de um jeito. E no final eu vi que a equipe estava toda pensando no mesmo caminho. Tipo assim, não, é desse jeito. O Ítalo vai falar assim, a gente vai fazer isso vai acontecer.
E isso se refletiu muito na final, assim. Acaba que quem vê o jogo acha que é tipo, os jogadores. Cara, o que o Ítalo e o Matheus Miranda passou pra gente, cara, aconteceu tudo. Por isso que muitas das vezes isso, o Matheus falava muito isso pra gente. Em nenhum momento na final eu achei que a gente perderia. A gente perde o segundo set. O pessoal pensa que a gente dá uma assustada, mas em nenhum momento, cara, a gente conversando entre a gente, fala assim, cara, a gente tá jogando bem, tá tudo acontecendo da forma que o Ítalo falou, vai dar certo. Então a gente teve essa calma, vamos falar assim. Fazia parte do enredo, né? Acho o fato de ter perdido o segundo set acho que ali. tinha que ser, né, cara? E foi muito bonita a festa, né? Não, envolvimento também de todo mundo, né? Não, e olhar... Vocês iam jogando no ginásio da Vila Canaã, no SESI, né? E aí depois a decisão acontece no Goiânia Arena. Né? Foi aquele choque, aquele boom, casa cheia, enfim. Como é que foi conviver com tudo aquilo ali? Quando a gente começou a caminhar, que a gente chegaria nas semifinais, finais, eu sempre brinquei. Falei, cara, se der final Goiânia, a gente tem que ir pro Goiânia Arena, cara. A gente tem que lotar, a gente tem que mostrar pro Brasil que a gente tem essa força aqui dentro. E é algo assim, foi numa quarta-feira, chuva, foi... Assim, estragou um pouco a festa. Só deu 8.000 pessoas. Eu acredito que se fosse num sábado, daria as 10.000. 10.000 pessoas. Isso mostraria para o Brasil inteiro. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem algo legal. A final da Superliga A foi no domingo. A gente jogou na quarta, no domingo foi da A. E deu 9.000 pessoas, 9.000, quase 10.000 pessoas. Então, se você colocar numa balança o tamanho de uma A e a B, e a gente poder fazer uma final parecida, é histórico. Ainda mais pro nosso estado. Eu sou daqui, eu sei a dificuldade que é achar parceiros, achar o pessoal, e eu acredito muito que a gente tem muito a crescer aqui dentro. Mas ver aquele ginásio lotado, moça, minha família lá, e olhava pra cima, era gente, olhava pro lado, era gente. É legal demais, cara. Não tem preço, a atmosfera disso. E eu tenho uma foto dessa final, cara, assim, o pessoal pega lá de trás e pega todo o Goiânia Arena lotado. E eu tô batendo um papo agora com o Henrique Batagim, 30 anos, capitão, campeão, tem bagagem internacional e tem uma trajetória bonita no vôlei. E a gente tá vivendo essa atmosfera do vôlei agora aqui no Sem Retranca da Bandeirantes, no YouTube Rádio Bandeirantes Goiás e também no YouTube Sem Retranca. Te inscreva, ative o sininho, aproveita para deixar o seu like. E o Ricardo Piscini, que é o gestor, seleção brasileira, dentro da confederação, né? O que você pode falar dele como gestor? Cara, a história dele é gigantesca. Fala por si só, né? Não, acho que ele foi 27 anos de técnico. Sim. E isso quando eu tenho 30, eu conheci ele faz uns 4 anos atrás. A minha idade eu não tinha. O tanto tempo que ele estava em quadra. Você conheceu ele com 26. Eu conheci ele em Anápolis, na época que ele fazia parte do Anápolis Vôlei. O projeto do Goiás Vôlei começou em Anápolis. E Sim. Logo em seguida veio para Goiânia, fechou a parceria com o Goiás Esporte Clube. Nasce em Anápolis e desembarca em Goiânia. Desembarca em Goiânia. E todos os anos a gente teve um namoro. Tipo assim, não, Batagim, podia vir para cá... ia ser legal. E no começo o Piscini não gostava de mim, cara. A gente se encontrava na época de seleção brasileira. Sério Ele mesmo? era técnico da feminina e eu infanto, juvenil. Ele falava que eu era, segundo ele, né? Segundo ele falava que eu era muito marrentinho, que eu andava de peito estufado. Aí eu falava assim, Piscini, você acha que a gente tem que andar torto pra frente? Não, tem que ter postura, tá? Pô, essa história é legal. É legal. Aí, então ele não gostava de você porque você era marrento. Não. Você era marrentinho. Segundo ele. Aí, o meu empresário é muito amigo dele também. E o meu empresário, que isso, Piscininho? O Batagim é super tranquilo, ele gosta de conversar. Eu tenho um pouco de vergonha e tal, mas... Não, aí um dia eu pedi pra treinar lá no Anápolis. E aí foi onde a gente se conheceu. Ele viu que eu não era marrento, que a gente começou a conversar. E falou, não, Batagim, eu achava que você era marrento mesmo, tal, mas você é gente boa. E a gente criou uma amizade enorme. E eu tive uma lesão na Grécia, no penúltimo ano que eu tive lá, de uma ruptura de peitoral. Uma lesão feia. Quanto tempo parado? Cara, eu perdi 1 ano e o começo do segundo ano foi difícil. Vamos falar assim, 1 ano parado.
E eu volto para Anápolis com a cabeça assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida em relação, será que eu vou conseguir recuperar, se eu não vou? E o Piscininha ainda estava em Anápolis e ele me treinou na areia, assim, só para me ajudar. E eu falava assim, Piscininho, cara, eu não acho que eu nunca mais vou atacar. E a cabeça do atleta... Cabeça, né? E é o que manda, né? E vai, né? E se não tem um suporte de alguém conversar, ele com a experiência que ele tinha, ele me colocou no caminho de volta. Aí eu fui nesse ano para Guarulhos. O Goiás entra na Superliga também. A gente vem jogar contra o Goiás aqui dentro do Rio Vermelho. Eu pelo Vedacity Vôlei Guarulhos e ele pelo Goiás. E eu jogo super bem, cara. Recuperado e tal, a gente ganha o jogo. Confiante. Eu ganho o Viva Vôlei e eu lembro que após o jogo ele chega e me falou, pô, Bataginho, eu te tratei pra você bater no meu time. Mas aí ele brinca, né? Falou, mas essa é só uma brincadeira, graças a Deus você já tá de volta. E 2 anos após eu tô aqui com ele. Então, uma forma de agradecimento minha foi ter aceitado vir pra cá, porque eu sempre acreditei muito nele. O que ele faz pelo nosso esporte goiano, cara, ele até ganhou o cidadão goiano agora, né? O título de cidadão, sim, né? Sim, agora, né? Esse cara merece demais, cara. Merece. Então, o que eu for falar dele aqui, eu só vou falar coisa boa. O Piscininho, ele luta pela gente, luta pelo projeto, luta pelos patrocinadores. Então, todo esse respeito que eu tento passar é um pouco que ele passa pra gente em relação, por exemplo, a Saniago, sobre a Ambev, a Folhas, todos os patrocinadores, ele tem um carinho enorme, que a gente sabe que são parceiros que hoje em dia cada vez mais é difícil achar e demonstrar isso para eles, uma forma que o Piscininho faz é em relação à postura. Então a gente briga muito em relação à postura dentro de quadro, postura de se apresentar, tomar cuidado, então... É um cara excepcional. Me conta uma coisa. Talvez pode ser muito pessoal, mas muita gente não sabe que às vezes o que um atleta passa dentro de uma recuperação. Né? Às vezes muito sozinho e tendo poucas pessoas do lado. Você pensou em parar, ver esse filme na sua cabeça? Poxa, por que eu estou aproveitando esse gancho? Porque você falou assim, ó, o que eu vou fazer da minha vida? Sim. Porque geralmente vai a idade que está correndo, o tempo não para, o tempo de recuperação. Passou pela tua cabeça, poxa, eu não vou voltar a ser o mesmo, eu não vou voltar a jogar. O que passou na sua cabeça? Cara, o que mais passou foi em relação a... Será que eu vou conseguir jogar da mesma forma que eu jogava? Eu sou um cara que ataca forte. E uma lesão no peitoral dessa forma, eu falei assim, cara, eu não sei se eu vou conseguir atacar forte. Eu não sei se eu vou conseguir fazer ponto do jeito que eu faço. E... eu não era casado ainda na época com a minha esposa. Ô, amorzinho, eu te amo. Mas fala de novo. Amorzinho, te amo. É meu pitbullzinho. Ela tem 1,40. Brava, moço. Nossa senhora. Fala o nome dela e manda um beijo pra nossa câmera. Gabriele Bataginha, te amo. Yeah. E eu não tinha ela ainda. Então acabava que eu me apoiava muito na minha família. E o tempo todo eles me apoiando e que daria certo. Mas a cabeça, quando aconteceu, foi muito... pesado a forma que foi. Então eu tive uma lesão, o time não me deu suporte, não me deu um médico capacitado para cuidar de mim. Então, pra você ter noção, o médico chegou em mim e falou assim, cara, eu nunca vi essa lesão, eu vou conversar com um amigo para te operar. Eu falei, não, meu amigão, isso na Grécia. E isso eu já, né, você não consegue falar em grego com a pessoa, você tá falando inglês, cada um entendendo uma coisa. Longe de casa. Longe de casa. Eu falei, como que eu opero e eu sair daqui com o braço amarrado? Como que eu vou carregar a mala? E aí ficava naquela, eu falei, cara, você não vai me operar, não. Daqui eu vou, se eu for fazer alguma coisa, vai ser no Brasil. E aí você fica nessa pressão e o time começa a fazer sacanagem com você e você fica... E o meu empresário aqui no Brasil dando todo o suporte, né? Então, você fica nessa luta. Aí quando eu volto e eu não conseguia... Tipo assim, você conseguia mexer o braço e tal, mas no que fala em relação a alto rendimento, é muito pesado, é algo muito agressivo. E eu fiquei na dúvida se eu conseguiria. E, né, quando eu volto a pensar, volto a ver que talvez daria certo, eu fecho um contrato em Vedacity Vôlei Guarulhos, que eu tenho um carinho enorme. Os caras me trataram lá, o Ricardo, que é o preparador físico, o Rafa da Estabilitar, o próprio diretor, o presidente lá, Anderson. O pessoal cuidou de mim como se eu fosse da casa e eu pude devagarzinho
me recuperando e voltando. E da mesma forma consegui ajudar eles em alguns momentos. E a cabeça daquele padrão, tipo assim, tá, se eu não voltar a atacar forte, eu não jogo, eu paro. Você pensou nisso? Pensei. Se eu não atacar forte, eu paro. Eu só pensava assim, na primeira semana eu não conseguia levantar o braço direito. Aí eu falava pro Piscininho, nunca mais eu vou levantar o braço pra atacar. Parece criança. Igual quando a gente fica doente. Eu chorava que nem menino. E sabe quando hoje a gente fica doente? Sim. Meu Deus, eu vou morrer. Sim. Tem nada. Exatamente. Aquele drama. Aí quando eu comecei a levantar o braço, nossa, Piscininho, o braço tá levantando, mas nunca mais eu ataco forte. Aí deu um tempo, comecei a atacar um pouco mais forte. Nunca mais eu vou conseguir fazer tal. Mas depois se provou que não, que, né? A cabeça que manda, a academia, eu sou um cara que malho muito. E a lesão foi jogando, cara. Foi uma coisa mais besta. Que loucura. Lesão, assim, era uma lesão pequena por causa de uma comunicação que não existia entre técnico, médico e fisioterapeuta, virou algo, uma ruptura quase que total. Então, quem tá ouvindo, eu indico, tome cuidado. Quem manda no seu corpo é você mesmo. É claro que você tem que se puxar perto do limite, é claro. Mas se em algum momento você tiver dúvida entre as pessoas que estão em volta de você, a melhor coisa é pensa, conversa com a família, conversa com o empresário, porque quem paga o preço é só o jogador, cara. É ruim. Porque a carreira do jogador ela acaba sendo mais curta, essa é a grande verdade. Não, né? E eu sempre tive o pé no chão em relação, assim, que pode acabar em qualquer momento. Assim, lesão, cara, ninguém programa uma lesão. Não, você não escolhe. Você não escolhe. Você tenta correr dela, você se prepara para não existir, mas pode acontecer. E existem lesões que aconteceu, cara, acaba. Então eu sempre tive o pezinho de meia, sempre me guardei em relação a isso. E eu corro disso, cara. De novo, todo ano o pessoal, você vai jogar até quando? 39, 40? Eu falei, cara, eu vou jogar até quando meu corpo aguentar. Porque, de novo, é agressivo, eu me cuido muito. E eu tô correndo dessa lesão aí, Deus livre, amarrado. Grande Henrique Batagim. Você é capitão, né? Foi campeão, um líder dentro da quadra e agora tá brilhando aqui no Sem Retranca da Bandeirantes. Aí você imaginava que quando você voltasse do exterior, você ia colher, você ia viver esse momento mágico que você tá vivendo aqui? Cara, no quintal de sua casa? Quintal. De primeiro não, cara. De primeiro eu pensei, quando voltar vai ser diferente, mas eu já tava me preparando para ir para Grécia novamente e eu fui para Itumbiara. Eu tinha vendido meu carro que eu tinha quando eu jogava em Guarulhos. Eu tava me preparando para ir para Grécia. Tava em Itumbiara comprando a caminhonete. Saí de madrugada no ônibus, fui comprar a caminhonete. O Piscininho me liga. Falou, cara, o projeto é assim, você sabe. A gente quer que você seja a cara do projeto. Eu quero que você venha, que você seja o capitão. Aí eu parei, pensei, nem conversei com o meu empresário, cara. Falei, cara, vamos junto. Agora é hora. Agora é a hora. Eu tô, começando a ficar um pouco mais velho. Acredito que a minha experiência vai ser legal. A comissão técnica eu já conheço, vai ser bacana. E quando a gente começou a treinar, ali eu vi que daria certo. Vamos falar assim, então nesse tempo de fechar o contrato e começar os treinamentos, ver o pessoal, a entrega do pessoal, você fica naquela dúvida, como que vai ser? Será que a gente vai conseguir chegar na final? Será que a gente vai conseguir se classificar? Aí quando a gente começa a treinar e a gente vê que cada vez mais os atletas querem muito, e a gente queria muito, cara. A gente queria o ponto assim, vocês querem folga amanhã? Não, a gente quer treinar. Vamos treinar. Caramba, desse jeito? Desse jeito, não. Mas eu já tô aqui mesmo, vamos treinar. E no começo, alguns eram um pouco devagar na academia. Eu bato muito nas coisas da academia, que tem que malhar, tem que ser forte. Falei, gente, eu chegava... E esse peso aí? Eu comecei mega bem na academia, um mês, assim, 30 dias dentro. Agora 30 dias fora. Aí, impressionante. E assim, o que você fez em 30, em 4 dias você perde tudo. Exatamente, mas difícil, eu já vou voltar daqui a 30. Eu já comecei a malhar pra próxima, eu já tô começando a acelerar já. Você já começou a preparação já? Isso, a gente começa, agora essa parte é individual de cada atleta. Tem atleta que chega como saiu
da passada, sem se preparar pra nada, sofre, moço. Porque o começo existe a pré-temporada na areia, é muito pesada. É muita parte de cardio e malha muito. Aí se você não tiver com pelo menos uma base, você sofre. E eu não gosto de sofrer. E eu gosto de sempre, se eu começar vamos falar assim, um pouco mais acelerado e me apertar mais ainda, então eu vou ficar melhor o mais rápido possível. Eu acredito muito nisso, entendeu? E o pessoal no começo era um pouco devagar. E eu na academia eu sou chato. Eu chegava assim, que peso é esse aí, cara? Quando eu tinha 15 anos de idade, eu fazia com esse peso. E o povo não se incomodava, não? Os demais, eles não pegavam no teu pé. Peraí. No começo. Porque aí depois quando a gente começou a colher, viu, opa, isso aqui tá dando certo. Ah, que legal, nossa, eu tô batendo mais forte. Porque quando você malha muito forte no começo, depois você fica preso. Você não consegue estourar a bola não vai tão longe. Mas eu falei assim, cara, vai chegar a hora. Cria agora, porque no final você vai atacar a bola, vai bater, vai lá na parede. Tão forte. Parece que tá jogando o peso, né? E é algo assim que, de novo, você tem que acreditar, porque é chato. E eu brincava, veio aqui dentro, entrou na academia, levanta a academia no ódio. E eu tenho essa ideia. Eu levanto a academia. O Luan, que jogou com o Ronaldinho Gaúcho, sentou aí onde você tá. O Luan falou o seguinte, que viu o Ronaldinho Gaúcho descer para fazer academia 2 vezes, quando ele jogava no Atlético Mineiro. Mas a única vez que ele desceu, disse que ele destruiu algum jogo. E ali tem talento. Né? Nossa. Eu falo, eu não sou um cara talentoso ao ponto de, se eu não treinar, se eu não malhar, eu vou conseguir desempenhar a mesma coisa. Eu sou um cara que eu tenho que bater ali, ó. Eu tenho que malhar forte, eu tenho que treinar o tempo todo, eu tenho que estar com a cabeça acelerado. Tem gente que não, cara. Tem gente que se não malhar, joga melhor do que malhando, porque fica mais solto. Sim. Eu acredito que cada jogador é de uma forma, entendeu? E geralmente quando você fica um pouco mais velho, você entende. Durante a temporada, o Ítalo entendeu esse modo meu. Que ele chegava e falava assim, o preparador físico falava, não, essa semana a gente vai malhar só 2 vezes. Né? Porque a gente chegava na parte final, você tira um pouco dessa carga e entra só com parte de voleibol, vamos falar. Aí eu falei, olha, eu vou pelo menos umas 5. Os meus vão malhar 2, eu vou malhar 5. No começo eles ficavam, Batagem, você não vai ficar cansado, você não vai... Eu falei, cara, eu me sinto bem. Aí o Ítalo viu que eu correspondia, eu não ficava lento, eu não ficava. Ele mesmo chegou no preparador e fez, cara, deixa o Batagem, deixa ele malhar forte, ele rende bem. E foi onde que a gente adaptou. E isso é uma boa coisa do Ítalo, vamos falar assim, uma qualidade dele. Ele sabe ler os jogadores. Tem muito treinador que é cabeça fechada. Que é tipo assim, não, vai ser desse jeito porque é desse jeito. E não é dessa forma. A equipe tem que jogar bem junto. E o Ítalo via isso e ele conseguia. Não, esse aqui, dessa forma, ele rende melhor. Desse jeito. E ele, dessa forma, fazendo cada um pouco individual, ele fechava no grupo e o grupo rendia, né? Então, uma coisa muito legal, que não é normal, cara. Batagem, e essa rivalidade com neurologia ativa, né? O que você pode falar dessa rivalidade ao longo da competição? Cara, eu curti, cara. Eu já conheci o pessoal. Uma época eu treinei com eles em relação para me preparar para ir pra Europa. Eu acho até que eu usei a expressão errada, rivalidade, assim, né? Não, rivalidade mesmo. A gente queria se matar dentro da quadra, mas é só dentro de quadra. É um pessoal, de novo, que vem com um projeto há 6 anos, bem consolidado. Tem o Sávio, que é o dono da equipe, que é um amante do voleibol, é igual o Piscininho, eu falo, o que ele faz pelo esporte há tantos anos, tira dinheiro do próprio bolso para colocar no time. Então, de novo, a rivalidade é necessária. Porque se não tivesse, não ia ter a graça de lotar um ginásio. Traz mais visibilidade para isso, então você comentar isso é legal. De novo, isso tudo é dentro de quadra. Saiu de quadra, a gente torce que dê certo, que eles consigam novos parceiros para fortalecer, porque se eles fortalecerem, a gente tem que fortalecer também. E assim os dois crescem juntos. Eu até brinco que num time de voleibol existe 4 ponteiros. Se você é o reserva e fala pro titular o seguinte, olha, eu vou treinar e eu vou correr atrás de você. Se você vacilar, eu vou pegar seu lugar. É uma sombra. É uma sombra. Ele não tá te ameaçando, ele tá falando o seguinte, eu vou melhorar. Se você correr de mim, você vai melhorar também.
E todos vão melhorar dessa forma. Se em algum momento assumir a titularidade, é por mérito. E se o titular que vai para o banco aceitar ficar no banco, aí todo mundo fica no mesmo nível. Se ele vai pro banco, fala, não, tudo bem, concordo, você assumiu, você tá merecendo, agora eu vou te pressionar. Caramba. E é legal, cara. Então, aonde se tem pressão, se tem rivalidade, a chance de crescimento é gigantesca. Eu costumo dizer o seguinte, às vezes não precisa ninguém me cobrar nada. Porque a pressão que tem dentro de mim, a pressão interna ela é muito maior do que qualquer um que vai me cobrar lá fora. Isso. Qualquer um que vai cobrar lá fora. E isso faz tirar o melhor de você. Isso que é legal, entendeu? Exatamente, que é o mais importante, que faz você crescer, amadurecer. Que faz o esporte em si crescer. Então, os dois times terem chegado na final não foi sorte. Os dois times, Claro. A gente ficou numa briga aqui dentro do estado, a gente fazia amistoso, de portão fechado, era 7 de 38 a 36, aí o outro 7 era 36 a 34. E no voleibol só vai até o 25. Sim. Então a gente pegava e é meio que assim, dois pontos, né? Você faz um ponto, você não pode tomar o outro. Pra acabar. E eram assim, ó, um fazia. Uma briga, cara, gigantesca. É. E como é que você vê o cenário do vôlei em Goiás, a iniciação, né, para o atleta, revelação de talentos? Num combo só, eu gostaria que você falasse e que você ficasse bem à vontade. Como é que você vê esse momento hoje do vôlei em Goiás? Cara, hoje, por ter esses dois times na principal, na elite, vamos falar que vai dar uma visibilidade. Ainda é bem difícil. Eu tive que sair daqui bem jovem para correr atrás desse sonho. Mas hoje existe a escolinha do Goiás, existe a escolinha do Neurologia, que talvez te traga uma visibilidade para você aparecer para um time profissional. Só que precisa do campeonato estadual. Isso aí a gente não tem. Vou dar um exemplo. Ano passado a gente não jogou o estadual. Não teve o estadual Goiás contra a Neurologia ou os outros times que queriam jogar o campeonato goiano, vamos falar. E isso faz uma falta. Não só pro adulto. Se não tem pro adulto, imagina pro infanto, pro juvenil, que é mais importante ainda. Eu, quando fui para São Paulo, eu jogava infantil, infanto, depois eu viajava e jogava tal Copa, só jogando. Porque você aprende muito jogando. Você coloca essa pressão, você sabe trabalhar a pressão em jogos. Porque treinamento eu errei aqui, vai vir mais 20 bolas aqui para eu atacar. Você pode fazer aquela repetição. Repete essa aqui pra mim já no jogo. No jogo, você não pode errar. É uma bola, duas no máximo. Errou duas, o técnico já chama o outro. É a vida, entendeu? Então, eu acredito que essa ainda peca. Tá faltando. Mas, de novo, hoje existe 2 times no profissional. 2 times que estão entre os 12 melhores times do Brasil. Que pode trazer uma visibilidade para o nosso estado. Que benefício essa rivalidade pode trazer dentro dessa liga profissional? E uma outra questão também importante. O que vocês projetam daqui para frente? Cara, a rivalidade na principal vai ser boa porque eu acredito que o Neurologia vai entrar com uma camisa de peso também, que é o Atlético. E eu espero que isso traga ainda mais para outros times também aqui dentro do estado. A gente tem o nosso grande rival, o Vila. Espero que ele veja essa rivalidade que está tendo em outros esportes também entram. Que não seja só no futebol. De novo, tudo dentro de quadra, com respeito. Que faça o nosso esporte crescer. Que faça a gente ter um estadual forte. E o que está por vir na Superliga A é algo muito pesado. Eu até, em algumas chances eu falo, esse ano a gente teve 14 jogos, 13 vitórias. Numa A não existe isso. Numa A, até times que, dá exemplo, o Sada Cruzeiro é o maior campeão do momento do voleibol. Ele é multicampeão internacionalmente, nacionalmente. É impressionante, uma máquina. E eles perderam para o 8º lugar esse ano. Sim. Num playoff. Então, você mostra que o nível é lá em cima. Então, o que está por vir, a gente vai ser iniciante, a gente vem de um campeonato, a gente vai vir de um estadual um pouco abaixo que dos outros. Eu tive a chance de jogar o estadual de São Paulo e o Mineiro. É um campeonato que se prepara para entrar numa Superliga a milhão já. Então, a gente vai ter que achar a balança de como que a gente vai fazer para se igualar com esses times.
Porque é tudo um ciclo, um projeto. Então, o nosso projeto é qual? A gente vai querer brigar pelo meio de tabela? Tá, então a gente tem que jogar bem em tal fase do campeonato. Não adianta nada você começar super bem, chegar no final só tomar cacete. Então você tem que achar a balança. Você tem que saber lidar com os atletas. Se eu puxar muito aqui no começo, chega no final, tá todo mundo muito cansado, é perigoso machucar. Então é um projeto assim que você tem que pensar na ponta da caneta. O que eu sempre falo, se depender de mim em relação a... E eu acredito que o Ítalo e eu, a gente temos a mesma cabeça, que é o esforço. A gente se esforça demais, a gente treina demais. E entrou dentro de quadro, meu amigão, depois do apito, todo mundo igual. O cara pode ser seleção brasileira, o cara vai ter que ralar, vai ter que sangrar dentro de quadro para ganhar. Achar que vai vir, não, é só um time aqui que subiu agora, vamos... Não. Aqui ainda mais dentro do nosso estado, né? A gente tem uma camisa a honrar, a gente tem um estado a honrar. Isso eu levo muito. Eu tenho esse carinho e eu tenho esse pensamento que, amigão, você pode ganhar, mas você vai ter que ralar. Se tu vai achar que vai vir aqui e vai ser fácil, aí não tem jeito. Que bacana, o papo com o Batagim, capitão do Goiás Saneago, do Saneago Goiás agora. Eu vou fazer uma pergunta. O papo tá bom, não tá? Tá. Olha pra você ver, já tá encaminhando pro final. A gente tá no ano olímpico. O Renan era para ser o técnico, veio problema de saúde, aí agora o Bernardinho. Vem cá, seleção é favorita para os Jogos de Paris? Cara, favorita, eu acredito que não. Olha. O Brasil, acho que ele sempre foi, da mesma forma que eu falo, ele nunca foi favorito, ele sempre se esforçou muito. Veio uma geração, aquela geração do Giba, Dante. Eu tive a oportunidade de ver aqueles caras lá em Saquarema, quando eu treinava. Eu joguei com alguns, joguei no SESI com Escada, Sidão, Lucarelli, eu tive essa chance. E era uma turma que, cara, quando entrava em quadro, você olhava nos olhos deles e era... Cara, não vai ser fácil. E eles... Quem entrar aqui dentro vai ter que sangrar, vai ter que trabalhar. E eles trabalhavam muito. Então essa filosofia que eu tenho, eu tento trazer um pouco deles, que eu tive a experiência de, com eles, passar isso com eles, de ver. Quem via, cara, os caras não tinham bola perdida, não tinha... a gente já tá aqui, vamos treinar. E treinava mais que os outros e... Esse pensamento. E o Bernardinho voltar agora, eu acredito que vai trazer isso de volta. Essa coisa do... A gente tem que entregar. A gente tem que vir aqui, treinar mais que os outros. A gente tem que se preparar mais. Então eu acredito que favorito é aquele assim... Você monta a seleção dos sonhos e vai como favorito. Eu acredito que eles vão trabalhar demais e vão surpreender. Essa é a minha ideia. Acho que eles vão surpreender e com grandes chances, entendeu? Batagim, me conta uma coisa. Qual é o melhor jogador dessa seleção, na sua opinião? Hoje em dia? Hoje. Cara, eu gosto muito do Lucarelli, que a gente jogou, né? Jogou junto, jogou vários campeonatos estaduais contra ele. E o Bruninho, cara. O Bruninho também, pra mim, ele é... Essa garra que ele tem, sim. Tudo. O Alan da minha idade, cara. A gente é da mesma geração. A gente foi vice-campeão mundial juntos. Cara, é um animal, velho. E gente boa, cara. Aquele cara que trabalha assim... Tudo que ele tem não é por sorte. Não foi sorte, não foi nada dado. É o cara que... Com a mesma cabeça. A minha geração inteira, 9-3, a gente teve a mesma cabeça. A gente tem que trabalhar, a gente tem que se entregar, porque vai vir. E eles estão colhendo. Hoje eu colho aqui em certos... Né, cada um no seu tamanho da coisa. E ele, na seleção brasileira, o Flávio... Esses caras estão voando, né? Quem te inspirou no vôlei? Samuel. O Samuel, ele foi um oposto. Samuel Fuchs. Ele foi um oposto / ponteiro. Jogou em 2005, 2006. Foi bem na época que eu joguei. Ele acabou que teve uma lesão muito feia de ombro na Rússia. Mas esse cara era um animal, cara. Ele atacava, a bola vinha, de tudo que jeito ele atacava. Então, eu joguei contra ele em uma Superliga, mas ele já não estava com o braço, né? Vamos falar, muito bom. Mas ele parou por um dos motivos, foi esse. Eu vi uma entrevista dele que ele fala: o que eu fazia, eu não consigo fazer, eu não consigo aceitar isso. E ele tava jogando super bem, cara. Jogou super bem uma Superliga, no outro ano ele decidiu parar. Aí tu, que isso, meu? Você tá jogando bem e tal. Eu falei, cara, para o que eu vi eu fazendo alguns anos atrás, isso aqui não é legal. Não tá bom, não é bom pra minha cabeça.
E, cara, exemplo dentro de quadro. Parecido com a história que você contou no início, né? Com relação, pô, eu não vou voltar. Não vou voltar. Se não voltar, eu não quero. E quando eu vi essa entrevista dele, aí que eu falei assim, cara, que situação, né? Que situação. Pô, eu bati um papo com o Batagim, capitão, jovem, 30 anos de idade, tá no quintal de casa para disputar uma competição importante, falando de tudo e mais um pouco. E como você pode conferir esse bate-papo a partir de agora? No YouTube Rádio Bandeirantes Goiás, no aplicativo Rádio Bandeirantes Goiânia, no YouTube agora Sem Retranca, e também siga o Sem Retranca GO no Instagram. Você gostou do papo? Gostou de estar aqui? Foi bom, a gente nem viu o tempo voar. Nem viu o tempo passar, tá vendo? O conta. papo quando é bom, a conversa quando é boa, a gente não olha muito pro relógio, a gente olha muito pro papo. E que bacana você poder desfrutar um pouquinho dessa conversa aqui no Sem Retranca e que você possa voltar mais vezes aqui. Sim. Muito obrigado. Se Deus quiser, com algumas vitórias aí que vão vir. Algumas não, com várias vitórias. Amém. Várias vitórias. Eu agradeço o tempo e a conversa e espero aí que venham coisas boas pra vocês e pra gente aí. É isso aí, bati um papo com o cara. Gente, ó, o saque foi certeiro. Henrique Batagim, capitão, 30 anos de idade, né? Do Saneago, Goiás, bateu um papo conosco aqui no Sem Retranca. O Sem Retranca, o seu videocast, podcast, agora também de todos os esportes. Aqui, deu!